Eu li 27 livros em 2025, mas isso aconteceu quando eu parei de focar na quantidade e verdadeiramente busquei ler livros através dos objetivos que eu tinha para aquele ano. E nesse vídeo você vai entender como eu fiz isso, para que você não fique tão focado assim na quantidade de livros que você quer ler. As metas não tem que ser de quantidade, que tem que ser diante dos objetivos que você tem para aquele ano, certo? Então, eu sou Thaís. Eu falo aqui no canal sobre produtividade, autoconhecimento, que eu acho que tem que serem vividos muito em conjunto, sobre livros, leitura, filosofia e outras cositas mais. Então, se você gosta desses assuntos, fica aqui comigo. Eu vou começar falando um pouco dos livros que eu li, certo? Vamos falar de livros, vamos falar das coisas que eu li. E eu quero poder partilhar isso com vocês aqui nesse canal, cada vez mais. Então eu vou falar um pouco dos livros que eu li e depois eu vou falar como eu fiz para ler todos esses livros sem nem tá me tocando de tanto que eu tava lendo tanto assim. O primeiro livro que eu terminei no ano foi A Vida Intelectual, do Padre Sergio Langes. E aí o que acontece? Foi o primeiro livro que eu comecei a fazer as marcações bem direitinho e também os resumos dos capítulos. Normalmente eu faço isso principalmente com livros de estudo, né? Quando eu estou estudando, quero estudar o assunto daquele livro. Isso não acontece tanto com os livros de literatura, por exemplo. Então eu vou começar apresentando para vocês os livros que eu li de estudo e o que é que esses estudos fizeram na minha vida, mudaram na minha vida neste ano de 2025. Primeiro eu fui descobrindo que eu posso ter essa vocação intelectual, ou seja, para verdadeiramente ler livros e estudar como vocação. Porque é importante que todas as pessoas estudem, mas nem todo mundo talvez vai querer estudar isso, vai querer estudar as coisas do mundo e as realidades que precisam ser resolvidas como uma dimensão de vocação, mas às vezes por questão de trabalho, às vezes muitas pessoas param de estudar e ficam só trabalhando, apesar de eu achar que é bem importante qualquer tipo de emprego que você vai ter que continuar estudando, sendo sobre aquilo que você está aprendendo sobre o seu emprego em si e também literatura e também os aprendizados na vida que você pode ter através da leitura, enfim. Mas a vida intelectual fala um pouco das pessoas que têm essa vocação intelectual e eu tô meio que me descobrindo, talvez, nessa vocação intelectual. E vocês vão acompanhar tudo isso aqui no canal. Depois, eu li outro livro também com relação ao autoconhecimento e autodescoberta, que é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é um psicoterapeuta, né? Foi um psicoterapeuta, ele já faleceu, que morou, né, no campo de concentração de Auschwitz e alguns outros. E ele vai mostrando como é que ele inventou, né, como é que ele percebeu a logoterapia, que é exatamente uma terapia que é a busca pelo sentido da sua vida. Que mesmo você vivendo em realidades muito extremas, como o campo de concentração, óbvio, né, tem pessoas naquele local que perdem o sentido e se desesperam, o sentido da vida e se desesperam, e tem outras pessoas que continuam tendo sentido para a sua vida e que conseguem sobreviver, conseguem permanecer, porque elas encontraram sentido. Então eu acho uma via muito boa, assim, sabe, de se viver diante de toda a vida. Nem todos nós vamos passar por situações extremas, mas precisamos sempre buscar o sentido das nossas vidas. Então é um livro que eu sempre quis ler e consegui ler neste ano de 2025. Outro livro bem interessante foi O Coração, de Dietrich von Hildebrand. Ele é um filósofo, né, também, e ele vai falando sobre a realidade da afetividade, né, sobre a nossa vivência afetiva, que na filosofia existe muita questão das áreas do ser, há esse estudo das áreas do ser, da filosofia junto com a teologia, né, principalmente São Tomás de Aquino e tudo, e alguns outros santos foram estudando sobre isso, como Santa Teresa d'Ávila, e muitos deles colocavam a inteligência e a vontade como as áreas do ser mais importantes. E elas são, de fato, bem importantes, só que o Dietrich von Hildebrand vai falar meio que contra essa concepção, dizendo que a afetividade também tem que ter um lugar de destaque. É claro que a gente não tem que agir solenemente diante dos nossos afetos, das nossas emoções, porque isso é o que acontece muitas vezes no mundo de hoje. Só que a afetividade tem um papel também diante de como nós vamos escolher as nossas ações. Então, ela tem que estar unida à inteligência e à vontade. Até porque se a gente viver só com a inteligência e a vontade, a gente vive uma vida muito fria, né? Uma vida muito, assim, sem emoção, sem
cor, digamos. Então a afetividade é essa cor para a vida, então ela é importante, embora nós não devamos agir só diante dela, precisamos ter a inteligência e a vontade junto da afetividade, né? Mas esse livro mostra a importância da afetividade. Como vocês conseguem perceber, eu não vou conseguir nesse vídeo falar sobre todos os livros que eu li, né? Então eu estou escolhendo alguns para falar com vocês e falar um pouco sobre o que eles são e a importância deles para mim neste ano. Existem 3 outros livros também que eu li, eu vou colocar essas trincas de livros, assim, mais ou menos 4 livros, para mostrar essas importâncias. Esses 3 primeiros foram na dimensão de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento intelectual até, né? Psicologia nesse sentido. E agora eu vou falar sobre alguns livros de produtividade que eu li esse ano e que de fato me fizeram criar o método que eu criei de produtividade lenta, né? O primeiro deles foi exatamente Produtividade Lenta, de Cal Newport. Tem vídeo aqui no canal sobre esse livro. Na verdade, tem vários vídeos sobre esse livro, porque ele tem 3 princípios da produtividade lenta e eu fiz um vídeo para cada princípio. Eu vou deixar os links aqui embaixo dos vídeos sobre esse livro para não me deter tanto nele. Mas ele me deu uma nova visão da produtividade, porque eu sempre gostei muito desse assunto de produtividade, de rotina. Porque como eu sou sanguínea, né, teve outro livro que eu li também, que foi Os Temperamentos no Matrimônio, vou mostrar depois pra vocês, e que eu, como sanguínea, eu tendo a ser muito desorganizada. Claro que é uma tendência natural, mas que eu posso, como uma pessoa madura, né, que busca cada vez mais essa maturidade, buscar ir além disso. Como é que eu faço para buscar ir além disso? Tento me organizar na minha rotina, na minha vivência da produtividade, no meu foco, né? Mas a produtividade lenta é uma maneira boa de viver a produtividade, só que sem ter medo de ter burnout, de ficar fazendo muitas coisas, até porque o primeiro princípio deste livro é o faça menos coisas. Então você tem que escolher quais são as suas prioridades de fato, quais são as coisas que você realmente tem que fazer neste tempo de hoje, neste dia de hoje, nessa semana, nesse mês e tudo mais. E que conecta muito com o livro A Única Coisa, né? Que eu li também, mas está no Kindle, é por isso que eu não vou mostrar pra vocês. Mas A Única Coisa mostra, exatamente, lhe ajuda a perceber qual é a única coisa na sua vida que você tem que fazer a cada dia que torna todo o resto mais fácil ou mesmo desnecessário. Então você tem que ter 3 a 4 horas de foco diário naquela sua única coisa, porque aí todas as outras coisas vão ser mais tranquilas, vão ser mais simples. Então, neste ano, no ano passado, 2025, eu aprendi essa dimensão dos blocos de tempo, né? Porque às vezes eu buscava ser meio que multitarefa. Mas tem vídeo aqui no canal também sobre por que o ser multitarefa é verdadeiramente um mito, né? E para organizar tudo isso, eu li Um Ano em 12 Semanas, que é exatamente para organizar o meu ano em 12 semanas, com 2 a 3 objetivos para as minhas 12 semanas, ou seja, os 3 meses, e que eu ia viver, na verdade, essas metas, em vez de fazer metas de ano novo, eu fiz metas de trimestre, entendeu? Porque aí dentro dessas metas trimestrais, eu ia me deter nelas por aqueles 3 meses e que ao longo do ano eu posso, em vez de fazer 3 metas pro ano inteiro, eu ia ter mais foco para conseguir cumprir essas metas em um menor espaço de tempo, que gera cada vez mais esse desejo de você continuar em movimento. Então, ele vai explicando nesse livro porque ajuda tanto o fato de você colocar menos tempo para cumprir as suas metas, porque elas se dispersam muito se você coloca por um ano inteiro, né? E agora eu vou falar sobre os livros de literatura que eu li. A Mulher de 30 Anos, de Balzac, eu vou passar por eles um pouquinho rápido. Balzac foi um escritor francês e eu estudei um pouco, eu sempre estudo a história dos autores antes de começar a ler os livros deles. E é bem interessante. É na época de Napoleão, acontece na época de Napoleão, lá na França, mas vai contando a história dessa mulher de 30 anos, que na verdade a gente conhece ela aos 20 e poucos anos, e aí vai acompanhando a vida dela, né, como foi a dimensão do casamento dela, etc, etc. Não vou dar spoiler, mas eu gostei do livro. Uma Canção de Natal foi uma releitura, né, eu já li várias vezes, eu acho que foi a 3ª vez que eu li uma canção de Natal, inclusive eu tenho até um curso, eu fiz até um curso sobre esse livro, a leitura desse livro e o autoconhecimento, a vivência do autoconhecimento através da leitura desse livro, porque ele vai voltando, né, o personagem principal volta ao passado e vive o presente e também o futuro dele, e ele decide, ele tem uma decisão muito legal, então eu não vou dar spoiler também, mas super indico. Memórias do Subsolo, de Dostoiévski. Então, foi o 2º livro de Dostoiévski que eu li. O primeiro também eu li esse ano de 2025, foi Noites Brancas, é bem mais simples. Naquele jeitinho de Dostoiévski, mas é mais simples. Só que Memórias do Subsolo é bem mais denso, é bem mais profundo. É tanto que eu não fiz ainda vídeo aqui no canal sobre esse livro, porque assim, eu acho que tem tantas realidades na mente daquele rapaz,
e ele provém de tantas realidades culturais, de tantas realidades filosóficas, que eu ainda não consegui adentrar bem em como expressar, sabe? Como foi essa vivência dele. É um livro bem denso, bem profundo mesmo, assim, né? Mas é mais a profundidade psicológica e filosófica desse personagem, que é difícil de entender. É meio que um niilismo, mas vai além do niilismo, digamos. Então, mas eu super indico. É um livro denso, na dimensão de você ir acompanhando, mas ao mesmo tempo é bem interessante. Dostoiévski, né? E os últimos dois que eu vou falar pra vocês é O Pequeno Príncipe, que também foi uma releitura, pra fazer um vídeo aqui no canal sobre ele. Eu também vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês queiram saber das percepções novas que eu tive ao reler esse livro. E A Morte de Ivan Illich também foi uma releitura. Também fiz vídeo aqui no canal sobre este livro. Não vou falar, agora deu vontade de falar sobre os livros que eu vou querer ler neste ano de 2006. Talvez eu grave outro vídeo sobre isso. Agora eu quero falar de como é que eu fiz para, de fato, conseguir ler todos esses livros e alguns outros, né, porque foram 27 ao todo, neste ano. Vou trazer 3 dicas aqui de como você pode fazer isso. A primeira delas eu já falei um pouco através nessas leituras que me ajudaram a conseguir alcançar isso, que foi a dimensão do foco, né, a dimensão da atenção. É muito importante a criação do hábito de leitura, né? Se você ainda não tem um hábito de leitura, é importantíssimo você criar. E como é que se cria um hábito? Vivendo ele todos os dias. Não importa por quanto tempo seja, se for 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, mas você tem que marcar um horário em que você vai todos os dias ler. No caso, do hábito de leitura, você vai todos os dias ler naquele mesmo horário. Isso te ajuda a criar um hábito. Outra coisa que ajuda a criar o hábito de leitura de forma específica é a concentração, é a atenção, é o foco, né? E esse foco se perde muito rapidamente na dimensão das redes sociais. Eu falo aqui do YouTube, mas também falo de Instagram, principalmente no Instagram, né? A gente sabe, mas não vive. Então, a minha sugestão para você que quer adquirir um hábito de leitura seria começar vivendo este hábito. Começar o seu dia e já ir direto ler, por 15 minutos que seja, 30 minutos, quanto tempo der. Até acordar mais cedo para poder fazer isso. Não acorde e já pegue no celular, não faça isso, porque isso vai comprometer e vai comprometer a sua concentração durante todo o dia. Eu posso falar porque isso acontece muitas vezes comigo, às vezes que eu tenho que resolver alguma coisa de manhã e eu ligo o WhatsApp porque eu tenho que resolver aquilo. Isso compromete minha concentração ao longo do dia e eu leio muito menos, escrevo muito menos, trabalho muito pior do que eu trabalharia se eu não tivesse pego no celular logo de manhã cedo. Então isso é real. Uma das coisas mais importantes para viver bem o hábito de leitura é cuidar do seu foco, certo? Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre foco aqui no canal para poder ajudar você mais sobre isso, certo? A segunda coisa que eu vou te dizer, que funcionou muito pra mim esse ano, foi ler baseado em objetivos, não em quantidade, né? Não em números. Então, não é pra você, no começo do ano, agora em janeiro, pronto, eu vou fazer a minha lista de leitura do ano inteiro. Eu já fiz muito isso, mas eu nunca consegui cumprir uma lista de leitura que eu fiz no começo do ano ou no ano anterior. Por quê? Porque era a minha vontade do que eu queria ler naquele momento. Só que ao longo do ano, quando o tempo vai passando, isso vai mudando, porque eu vou tendo novos interesses. Uma pessoa me dá um livro e eu tenho vontade de começar a ler aquele livro, mesmo que não estava na minha lista antes. Uma pessoa comenta sobre um livro é lançado, uma pessoa comenta sobre um livro. Eu leio uma newsletter e tem uma recomendação lá e me dá curiosidade, eu quero começar a ler o livro. E pode ter certeza, esses livros recomendados são os que você mais vai terminar rápido. Isso aconteceu muito comigo. Uns livros assim que eu não tava na minha lista, eu nem pensava em ler, né, no ano de 2025, eu acabei lendo super rápido. Meu Deus, eu não falei pra vocês do mais importante. Não é o mais importante por ser assim, mas porque marcou o meu ano mesmo, que foi a série Napolitana. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir ler a série Napolitana todas no mesmo ano. Eu comecei lendo A Amiga Genial, né? A série Napolitana, pra quem não conhece, essa série de livros de Helena Ferrante, que se passa em Nápoles, por isso que se chama série Napolitana. Eu já tinha muito ouvido falar da Amiga Genial, muitas pessoas indicando, dizendo que era muito bom e tudo. E aí eu falei, nossa, eu vou ler. Aí comecei a ler em 2025, A Amiga Genial. Me apaixonei tanto, fiquei tão curiosa, assim, é porque gera muita curiosidade na história mesmo, que eu tive que comprar o box pra terminar de ler tudo. E foram os livros, esses livros de Helena Ferrante foram aqueles livros que eu li de madrugada, que eu passei um sábado inteiro lendo pra terminar o livro, assim, foi impressionante. Se eu não me engano, foi o segundo ou foi o terceiro livro que eu
eu terminei assim em menos de uma semana, mesmo sendo grossinho assim, né? E tendo outras coisas pra fazer na minha vida também. No fim de semana é que eu me detinha mais, por isso que eu fiquei tipo madrugada lendo e no outro dia passei o dia lendo assim, né? E aí é muito interessante, porque quando você tem aquele desejo, aquela vontade de estar lendo, isso ajuda muito, tanto a você se manter lendo aquilo, quanto você terminar logo o livro e já partir para outro, né? Isso é muito tanto sobre literatura, sobre como um assunto de estudo, mas é bem importante você também saber os assuntos que você quer estudar. Se forem livros de estudo, como esses que eu mostrei para vocês, né? Esses livros de autoconhecimento, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento pessoal, produtividade, são assuntos que eu gosto de estudar, são assuntos que eu sempre vou querer estar estudando. Então são assuntos que sempre vão estar na minha lista. Por causa disso, eu sei que eu vou conseguir ler esses livros bem e com mais tranquilidade e vou conseguir finalizá-los, porque já são assuntos que me interessam. Então você tem que saber quais são os assuntos que te interessam, quais são os assuntos que você quer estudar, quais são as perguntas que você quer responder diante da sua vida. Isso é o mais importante, porque quando você tem uma urgência de resolver um problema pontual, como eu tinha, por exemplo, com relação à minha rotina, você já quer resolver esse problema e através das leituras você vai buscar os artifícios para resolver esses problemas. Por mais que você tenha a tentação de buscar ali no ChatGPT e tudo, nunca vai ser a mesma coisa de você adentrar numa leitura, entender o conceito do autor e buscar colocar aquilo em prática na sua vida, né? E como eu já disse, seguir o feeling daquele momento. Talvez você faça toda uma lista de leitura para durar o ano inteiro de 2026, mas vai ter um mês, daqui a um mês alguém vai te indicar um livro e você vai dizer, nossa, parece ser muito legal, eu vou colocar na minha lista de leitura para daqui a 5 meses. Não, comece a ler lá logo. Não tem problema de você pular livro. A sua lista de leitura não tem que ser engessada, não tem que ser uma coisa que, ai meu Deus, eu já me desapeguei disso, sabe? Porque eu sei que vão ter coisas que vão ser importantes eu manter na minha lista de leitura e de eu conseguir lê-las, principalmente naquele ano, porque são assuntos que eu realmente preciso estudar e me deter. Mas vão ter outros que eu vou deixar, vão ter livros que eu vou deixar pular e vou deixar passar em cima dos outros, simplesmente porque são aqueles livros que eu tava precisando naquele momento. Que talvez se eu não lesse aqueles livros eu ia parar de ler qualquer um, sabe? Porque era um momento diferente, assim, né? Não vou dizer difícil, não vou dizer... Mas existem momentos e momentos na nossa vida. Então vão ter momentos que os livros vão poder pular sim, certo? E eu super apoio isso. Então, se você quer mais, eu recomendo todos esses livros que eu falei pra vocês aqui no vídeo, né? Mas se você quiser saber mais opções de livros pra você ler, ou até mesmo de filmes, principalmente musicais pra assistir, eu vou indicar que você agora assista a playlist de Construir o Repertório, que eu vou falando um pouco do meu repertório de leitura e o meu repertório de filmes e o porquê eu indico esses filmes e esses livros. E me segue aqui no canal para também saber um pouco mais das minhas leituras, dos meus estudos e principalmente sobre produtividade lenta, produtividade cíclica, para te ajudar a viver bem o seu dia, a sua vida. Então é isso, até o próximo vídeo.